E sobre essa questão da adultização e regulação das redes sociais, a gente conversa agora com o Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital, uma das maiores autoridades do direito digital no Brasil. Você já viu ele contribuindo aqui na matéria que a gente viu da Valéria Luizetti. Agora a gente vai explorar um pouco mais esse conhecimento. Luiz Augusto Durso, bem-vindo. Um prazer te receber. Boa tarde, Nelson Kobayashi. Alegria revê-lo e alegria estar aqui com toda a audiência da Jovem Pan. É sempre um prazer. Agora, doutor Durso, eu quero saber o seguinte: esta repercussão gigantesca é uma onda para o Congresso Nacional aproveitar para regulamentar ou regular as redes sociais? Olha, Kobayashi, não deve ser. É claro que o tema é extremamente grave, extremamente necessário, mas ele não pode ser explorado pelo Congresso para acelerar um debate de regulação de rede social, por exemplo. Por quê? Porque é um tema altamente sensível. Nós estamos falando de, na última semana, nós vermos mais de 30 projetos de lei sobre essa questão que foram protocolados ou já existiam no Congresso Nacional. Ou seja, não adianta a gente pegar um tema grave que precisa de alguma forma ser combatido e meter os pés pelas mãos na iniciativa de acelerarmos um debate que tem que ser extremamente técnico, necessário e cauteloso. Por quê? Porque não adianta, por exemplo, nós criarmos leis antagônicas ou inconstitucionais. Segundo ponto, não adianta criarmos leis que ferem a liberdade de expressão. E terceiro ponto, não adianta criarmos leis que não vão resolver o problema do conteúdo sensual de menores adolescentes e só servirá para, de alguma forma, controlar o conteúdo na internet como um todo. Então, na verdade, o tema explorado pelo FELCA é muito importante e necessário, mas isso não significa que a gente tem que cobrar uma lei para ontem. A gente precisa cobrar um debate muito técnico e muito responsável. Diante disso, Koba, como eu me posiciono? Vendo esse PL, que é o que hoje está mais à frente, você percebe a incongruência com relação ao que já tem previsto no Marco Civil da Internet. Até as denominações são divergentes. O Marco Civil da Internet fala de aplicação de internet, esse novo PL não usa esses termos. Nós vemos também a falta da criminalização, porque nós temos no artigo 21 uma previsão para remoção quando o conteúdo é sexual ou pornográfico. Por que não fazer pequenas alterações pontuais e incluir o crime de sensualização de conteúdos envolvendo menores no ECA? Mas não, o Congresso, claro, aproveitou essa grande exposição do tema para tentar emplacar uma iniciativa ou outra que, a meu ver, não são as melhores para o Brasil. Doutor Durso, eu quero saber o seguinte: a gente está vendo aqui, a gente viu há pouco, inclusive, uma notícia trazida pelo Misael Mainetti, que a Justiça manteve a prisão do influenciador denunciado pelo FELCA, né, o Ítalo Santos. Ou seja, com base na legislação atual, na lei que já temos. Esse PL traria que tipo de novidade? Que mudança traria para o ordenamento jurídico com as leis que a gente já tem hoje? Kobayashi, na esfera penal, nenhuma mudança. Essa é a grande crítica, porque nós temos crimes no ECA, crime envolvendo, por exemplo, a criação de conteúdo sexual, pornográfico, de nudez, envolvendo menores e adolescentes, o crime de armazenamento desse tipo de conteúdo, mas me parece haver uma lacuna que é impossível, que é necessária a criminalização de adultos que de alguma forma criem conteúdos sensuais, que não tem pornografia, não tem nudez, mas tem a sensualização, que é o que chamamos agora, né, de adultização. A meu ver, essa é uma mudança necessária e não tem nesse PL, esse específico. Tem alguns outros PLs, inclusive um PL do delegado Palumbo, fala de criminalização, mas não é esse que está tramitando de maneira mais acelerada. O PL que hoje tem mais destaque, que é de 2022, ele muda muito mais as questões da responsabilidade de plataforma, que inclusive já existem no artigo 19, no artigo 21, inclusive em recente julgamento do Supremo, para reforçar quase como uma obrigatoriedade da plataforma agir de maneira a responder para uma agência, que a gente vê que, por exemplo, a NPD, que é a agência da LGPD, também não é muito eficiente. Então, na prática, me parece que esse PL não vai resolver a questão. Com relação
a manutenção da prisão preventiva do influenciador Ítalo, ela se dá, claro, com aquelas previsões da medida cautelar. Não é análise de culpa, não é se ele cometeu crime ou não, é numa situação de risco de fuga, uma suspeita que ele estava destruindo provas, ameaçando testemunha, é o que diz a polícia, e por isso ele está preso. Agora, com relação aos crimes imputados na investigação, Nelson Kobayashi, não são especificamente sobre o conteúdo. Isso é interessante a gente falar para a audiência. Então, eles estão falando de exploração sexual de menores, estão falando de tráfico de pessoas, trabalho infantil, mas não sobre o vídeo em si. Por quê? Porque não tem crime previsto no Brasil que fala que sensualização é criminosa. Como eu disse, o ECA fala de pornografia. E me parece que o Ítalo fazia o vídeo exatamente nesse limbo, sem ter conteúdo explícito sexual, mas sensual, o que é imoral, o que é de fato uma lacuna que precisa ser de alguma forma ocupada por uma lei que criminaliza essa conduta para mais ninguém monetizar isso. Mas a gente percebe que o próprio inquérito tem que usar crimes paralelos ou até o consumo de bebida alcoólica por menores, né? O adulto fornecer bebida alcoólica para menor também é crime, para conseguir penalizar esse influenciador. E o debate resta para isso, para a gente ver essas lacunas legais e melhorar as leis que existem, que é o Marco Civil da Internet, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são outras leis, mas não criar uma inovação legislativa como se essa nova lei, que seria um marco de defesa da criança, sem o necessário debate, necessário aprofundamento, audiências públicas, participação das plataformas, que isso vai resolver. Até porque, pelas pressas, muitas vezes nós legislamos muito mal. Então, pela experiência passada, eu colocaria aqui uma ressalva de atenção nesse momento, para a população não sair apoiando qualquer iniciativa só porque o tema é grave. Doutor Durso, uma outra questão que sempre vem à tona quando se fala em algum PL que possa impactar nas redes sociais, nas plataformas, é uma preocupação com a liberdade de expressão, que você já bem disse no começo da sua exposição. O PL que foi apresentado em relação à adultização pode representar uma censura ou não? Olha, Nelson Kobayashi, ele pode apresentar uma cobrança muito grande com relação às plataformas que, em razão dessa cobrança, elas acabem removendo conteúdo, envolvendo ou não crianças. Esse é o grande problema quando a gente tenta regulamentar a internet como um todo. Nós temos que focar, a meu ver, eu sempre me posicionei assim, em atos manifestamente ilícitos, que você ou qualquer um, analisa aquilo e fala, isso aqui é criminoso, como por exemplo, racismo, induzimento ao suicídio, ou até conteúdo sexual envolvendo menores, né? Claro que isso, qualquer um que vê sabe que aquilo não deve existir, e, inclusive as plataformas são bastante eficientes em remover nudez explícita de adolescentes e crianças. Nós não vemos isso normalmente em redes sociais, até porque tem uma responsabilidade prevista no artigo 21. Qual o problema dessas novas regulamentações? É que elas colocam um limbo muito grande sobre o que é ilegal. Inclusive, é difícil nós falarmos em responsabilidade de plataforma, sendo que o crime de adultização nem foi aprovado ainda, por isso que eu acho que isso é por etapas. Primeiro, coloque um novo marco de previsão legal criminal para depois a gente pensar se as plataformas estão ou não agindo adequadamente. Eu também, todo mundo sabe, né, quem acompanha, eu também cobro duro das plataformas para que elas ajam contra o conteúdo que é ilícito, mas a gente não pode criar uma obrigatoriedade de vigilância absoluta das plataformas para qualquer conteúdo, mesmo que não envolva crianças e adolescentes. Essa é a minha preocupação com relação a essas fiscalizações, inclusive regulamentações enviadas agora, durante a polêmica, pelo próprio governo federal, que prevê multas estratosféricas à plataforma ou até suspensão da atividade, sendo que, na verdade, eu acho que esse não tem que ser o caminho, defendendo, sim, mudanças legislativas, mas pontuais, no Marco Civil da Internet, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e não uma lei sobre internet na expectativa de que nós vamos criar uma solução mágica para os problemas, mesmo o tema sendo grave. Doutor Durso, para a gente fechar uma última questão, quero aproveitar aqui a sua presença para entender sobre a expectativa da regulamentação das Big Techs. A gente teve a decisão do STF em relação ao Marco Civil da Internet, a declaração de constitucionalidade, ali aquela decisão que repercutiu tanto, mas com um recado dado ao Congresso Nacional que aquilo valeria até uma regulamentação, uma ação do Poder Legislativo. Qual a sua expectativa para essa regulação das Big Techs, das plataformas digitais? Excelente pergunta, Nelson Kobayashi. Nós tivemos um julgamento polêmico
Inclusive, eu me posicionei contra o resultado final que o Supremo colocou quando declarou a parcial inconstitucionalidade do artigo 19 e colocou como regra geral que a plataforma seria responsabilizada por qualquer conteúdo ilícito se recebesse a notificação prévia, só excluiu crimes contra a honra. E aqui nós verificamos que essa mudança ela já impactaria o conteúdo ilícito envolvendo menores. Bastaria que tivesse a previsão criminal desse tipo de conteúdo sensual, por exemplo. Ou seja, já estaria parcialmente resolvido. Mas olha que interessante a sua pergunta. O Supremo colocou como obrigação posterior ao julgamento do artigo 19 que o Congresso regulasse essa questão específica do artigo 19. Agora, diante dessa situação do FELCA, bastaria o Congresso abraçar e dizer, então vamos nos debruçar sobre o artigo 19, sobre o artigo 21, sobre as previsões do Marco Civil para proteger as crianças no Brasil. Ótimo, não. O Congresso, ao invés disso, apresenta projetos extensos, altamente subjetivos, polêmicos, alguns realmente bons. Então, por exemplo, o deputado Palumbo trouxe só a criminalização da adultização envolvendo conteúdo sensual. Ótimo, esse é um tema importante, porque pontualmente é uma alteração do Código Penal ou do ECA, que a gente precisa debater e aí fica fácil. Agora, debater uma lei com 15, 20, 60 artigos para dizer se isso é bom ou não para a internet, isso é muito difícil. Isso dependeria no mínimo de 6 meses de debate. Agora, se pelo tema ser grave nós iremos aprovar uma lei em 30 dias, eu me preocupo demais, inclusive achando que o Congresso deveria falar sobre aquele julgamento do Supremo e não criar iniciativas novas ou resgatar iniciativas de 2022 que estavam sepultadas, pelo menos. Perfeito. Quero agradecer demais a participação conosco mais uma vez do Dr. Luiz Augusto Durso, uma das maiores autoridades do Brasil em direito digital. Meu amigo, sempre um prazer te receber. Muito obrigado. Portas sempre abertas aqui na Jovem Pan. Gentileza sua, Nelson. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu acompanho o seu programa aqui sempre com muito entusiasmo. Obrigado e até a próxima. Um abraço, meu amigo.